A seleção brasileira fez a sua segunda partida na Copa do Mundo de 2026 e venceu o Haiti ontem, sábado, por 3-0 e está em primeiro lugar no grupo com 4 pontos, saldo de 3 gols, 2 a mais do que Marrocos, que também venceu na rodada, a seleção da Escócia por 1-0, e que vão, como nós havíamos previsto, disputar o primeiro lugar do grupo, talvez aí na disputa, né, na competição pelo saldo de gols. De novo, o resultado foi melhor do que a qualidade do futebol apresentado, embora nós tenhamos algumas boas notícias, com a ressalva de que elas vieram a partir de um confronto contra um adversário muito fraco, o que significa dizer que talvez não seja o melhor parâmetro para a gente ponderar alguns aperfeiçoamentos que aconteceram do jogo do Marrocos, que é uma seleção muito forte, a mais forte do grupo, para o jogo contra o Haiti, que é a mais frágil. Ao mesmo tempo, o jogo contra o Haiti é a única coisa que nós temos, né? Porque o Brasil não pegou uma seleção mais forte, pegou o Haiti, então a análise tem que ser a partir do que aconteceu no confronto de ontem. Para além, então, do fato de que o resultado tenha sido melhor do que o jogo em si apresentado pela seleção brasileira, o que significa dizer que o placar poderia ter sido mais elástico e houve, de certa maneira, uma frustração, justamente pelo fato de que o Brasil fez 3-0 ainda no primeiro tempo e havia a expectativa de que este resultado pudesse ser ampliado, principalmente em função da disputa contra Marrocos ser pelo saldo de gols. Mas no final das contas o jogo acabou ficando 3-0. Acho que as boas notícias que aconteceram e que só o tempo vai poder mostrar se elas de fato vão se consolidar, e aí nós vamos sempre lembrar de que foi no jogo contra o Haiti que esses pontos positivos surgiram. Eu acho que dá para mencionar alguns aqui. Me parece que o principal deles é que o Vinícius Júnior foi, pelo segundo jogo, né, o destaque da seleção brasileira e caberá a ele, de fato, né, a liderança técnica deste time e a nenhum outro jogador, nem dos que vêm jogando e nem dos que, porventura, possam entrar. A partida de ontem dele foi ainda melhor do que a do primeiro jogo, né? Embora ele tenha tirado de fato da cartola uma jogada e um belo gol no momento em que o Brasil era muito inferior à seleção de Marrocos, né? Ontem ele de novo participou de todos os gols, né? Ele fez o terceiro gol e participou diretamente, mais até no segundo que no primeiro, dos 2 outros gols que foram atribuídos ao Matheus Cunha. O Vinícius Júnior, há uma estatística que é impressionante, né? Dos últimos 12 gols do Brasil em Copas do Mundo, ele participou de 10, fazendo ou dando assistência. O que nos mostra que, a despeito da gente ainda esperar na seleção brasileira o Vinícius Júnior do Real Madrid, ele é de fato já há algum tempo, e aí nós estamos falando, portanto, desde a Copa de 2022, na prática o principal jogador que nós temos. Outras notícias que talvez sejam boas, né? O Carlo Ancelotti entrou com 2 alterações em relação ao time que tinha começado o jogo contra Marrocos. Então ele sacou o zagueiro que jogou como lateral direito, Ibáñez, para colocar o Danilo, que era de origem lateral de ofício, mas que na parte final da carreira, incluindo a sua passagem atual pelo Flamengo, ele joga agora como zagueiro. E substituiu o Igor Thiago, que tinha sido muito criticado também, assim como o Ibáñez, pelo Matheus Cunha. Ainda que ele tenha feito esta mudança, justamente por não ter colocado o Luiz Henrique, o que muita gente acreditava que iria acontecer, fazendo com que o Brasil voltasse àquela escalação e a formação de antes dos amistosos contra o Panamá e o Egito, né, no 4-2-4, ele acabou atuando num 4-3-3, que, convenhamos, entre essas duas possibilidades com a qual o técnico tem trabalhado, é a que se mostra melhor, ainda que eu tivesse a expectativa de ver o Brasil jogando num 4-4-2, como eu também já mencionei
antes, mas não creio que isto vá acontecer, talvez nem contra seleções mais fortes, uma vez que trata-se de uma formação que nunca foi testada. E o time se saiu bem, quer dizer, perdendo a figura de um centroavante mais fixo, como é o caso do Igor Thiago, para ter a presença do Matheus Cunha, que também poderia perfeitamente fazer o trabalho de meio de campo, isto deu ao Brasil, dentro da sua própria escalação, uma certa variação e também uma dinâmica que o time claramente não apresentou no primeiro jogo. E acredito que, como terceira notícia boa, é que o Ancelotti, e não há dúvidas de que ele é um bom técnico, apenas que o trabalho dele na seleção brasileira ainda não se mostrou positivo, mas que ele é capaz de variar, de perceber as deficiências do time e aplicar as mudanças num curto espaço de tempo. Então, ontem ele finalmente mudou, né, o eixo de atuação do time. Então o time era um time que se dedicava muito a ser ofensivo numa construção de trás para frente pelo lado direito, mas ele entendeu rapidamente que com a saída do Wesley e a entrada ou do Ibañez ou do Danilo, ele não conseguiria dar amplitude, desde que ele também não jogasse com um quarto atacante, como foi o caso de ontem, pelo lado direito. E portanto ele acabou fazendo isso do lado esquerdo, e o Douglas Santos se saiu bem. Então, ao contrário do que foi o Douglas Santos num jogo mais pragmático e defensivo na primeira partida, o que também acabou sobrecarregando demais nas ações ofensivas aos meio-campistas e aos atacantes, o Douglas Santos ontem também, porque o adversário era mais frágil, ficou mais solto e participou muito das ações de ataque da seleção brasileira, e talvez também possa ser um novo jeito de se jogar, principalmente contra seleções mais fracas. A má notícia é que o Brasil aparentemente não enfrentará muito seleções tão mais fracas como foi a do Haiti. Então, o próximo jogo da seleção brasileira contra a Escócia já vai ter um adversário que não é lá grande coisa, principalmente do ponto de vista ofensivo, mas a Escócia não tem motivo nenhum para ser ofensiva e, portanto, ao se precaver para tentar garantir ali um pontinho, o que daria a ela, né, ao final da primeira fase 4 pontos e muito possivelmente a classificação, mesmo que seja como terceira colocada, ela vai se aplicar nesse sentido. E o Brasil não vai enfrentar uma seleção que vai dar os espaços que o Haiti deu. Marrocos até deu, mas o Brasil não soube aproveitar, muito por competência da seleção de Marrocos, que mais do que a seleção do Haiti tem condições de ir ao ataque e de se recompor com mais qualidade, mas também muito em função da incompetência da seleção brasileira, que vai ter que mostrar muito mais capacidade no próximo jogo para tentar furar um bloqueio que, ao que tudo indica, vai ser muito forte. A Escócia vai se postar atrás, vai dar a bola para o Brasil jogar e vai fazer com que o Brasil tente se comportar de uma forma que ele não gosta e que ele não está acostumado. Porque se o Brasil vem de uma tradição de propor o jogo, de construir o jogo, o Brasil não tem mais jogadores para isto, e o técnico, bom como entendendo isto, faz com que o Brasil seja um time mais reativo, né? Um time de transição rápida. Mas um time de transição rápida só funciona se o outro time cede os espaços defensivos, que muito provavelmente a Escócia não vai ceder. Então é um novo desafio, vai ser um jogo diferente para a seleção brasileira do que foi contra Marrocos e do que foi também contra o Haiti. E é possível que, se o Brasil vencer, ele vença por uma margem mínima de gols, a não ser que a melhora seja muito positiva. Quer dizer, o Brasil galgou uma melhoria muito estreita, e se ele mantiver este ritmo, ele não vai chegar na fase final em condições de enfrentar seleções como a Holanda, como a Suécia, como o Japão, de onde muito provavelmente sairá, né, do grupo F, o seu adversário na segunda fase, né, que é a fase mais nova da Copa do Mundo, entre a fase de grupos e a fase de oitavas de final. Eu tenho pensado muito, né, a gente vem reclamando bastante de que o Brasil não passa das quartas de final,
a algumas Copas, né, com exceção da Copa de 2014, que chegou até a semifinal, mas talvez pelo 7-1 fosse melhor ter caído antes. Desde 2006 o Brasil vem sendo eliminado nas quartas de final. E eu temo que com este futebol e com a evolução muito tênue que o Brasil teve do primeiro jogo para o segundo, talvez ele não seja capaz nem de atingir as quartas de final. A fase de 16 avos de final já vai ser um grande desafio para a seleção brasileira. O Brasil enfrenta então, volto a dizer, a Escócia na próxima quarta-feira, pela terceira e última rodada da primeira fase. O Brasil, se vencer, vai a 7 pontos e a depender da vitória, se ela acontecer de Marrocos contra o Haiti, é provável que aconteça, por uma determinada margem de gols, o Brasil pode ficar em primeiro. Mas se a margem de gols de Marrocos for maior do que a do Brasil e o Brasil fizer uma vitória simples contra a Escócia, Marrocos então classifica em primeiro, deixando o Brasil em segundo, fazendo com que ele enfrente o primeiro colocado do grupo F, que deve ser a Holanda, né? Talvez com uma margem mínima aí, o Japão ou a própria Suécia. De qualquer maneira, o Brasil ficando em primeiro ou segundo vai ter um confronto bastante difícil, bastante desafiador na fase de 16 avos, mas aí sobre isso a gente fala depois do jogo da análise, né, do jogo contra a Escócia, já projetando como é que esse Brasil vai chegar à fase final da Copa do Mundo. Esperamos, né, a torcida talvez espere que chegue com um futebol mais convincente, que possa fazer frente às seleções medianas, porque diante de seleções que são tidas como favoritas, o Brasil, por enquanto, está bastante longe de oferecer algum tipo de enfrentamento. Um abraço.